acho que a coisa mais interessante nesse filme do Quarteto Fantástico é que ele não parece ser um filme de super-herói. E isso, na verdade, é o ponto mais alto sobre essa produção. O que pode atrair aí a atenção de gente que gosta da temática de super-herói e também de pessoas que não são familiarizadas com isso. Quarteto Fantástico não é sobre os superpoderes que essa galera tem, e sim sobre a relação familiar deles. E como eu falei, isso é o ponto mais alto desse filme. Your planet is now marked for death. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje vou trazer aqui pra vocês uma crítica, uma análise de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Isso tudo sem spoiler, tá? Então se você não assistiu ao filme ainda, não tem problema. Você pode ver esse vídeo normalmente que eu não vou estragar a sua experiência não. E é claro que se você já curtiu a temática, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais, tá bom? Pra mim, uma das coisas que mais chamou a atenção em Quarteto Fantástico foi justamente a excelência de ambientação que eles fizeram. Sabe aquela sensação quando você assiste uns filmes de super-herói que parece que nada daquilo é real? Às vezes as coisas extrapolam tanto, entra tanto num campo de fantasia, que perde um pouquinho o senso da realidade. O que, tudo bem, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é uma coisa que acontece. Em Quarteto Fantástico, eu pessoalmente achei uma coisa muito interessante a forma que eles ambientaram esse mundo. Porque desde o começo, ele se desprende ali de uma realidade imediata, Ou seja, por conta da maneira que o mundo é apresentado, é ambientado, você acredita muito mais rápido naquela ambientação, você acredita muito mais rápido nas propriedades dos poderes ali da galera. E é muito bacana a quantidade de referências à Era de Prata das histórias em quadrinhos, de Quarteto Fantástico. Tanto pelo visual deles, como por exemplo os uniformes, assim como a aplicação de efeitos visuais no Coisa, por exemplo. Isso tudo fazendo parte daquela ambientação que eu elogiei tanto aqui no começo do vídeo. Fica mais fácil de acreditar no que eu tô assistindo. Fica mais fácil de eu me sentir imersa nesse universo de Quarteto Fantástico por conta da boa apresentação do ambiente por trás de Quarteto Fantástico. Isso com certeza é um ponto a se elogiar e eu queria deixar isso claro desde o início. Outra coisa que com certeza eu achei muito superior, eu achei muito bacana, é que todos os heróis ali do quarteto são úteis. Eu saí do cinema falando que a Sue Storm, que é a Mulher Invisível, ela foi vingada nesse filme. Então não espere uma personagem que trabalha com campo de força falando aquela frase muito clichê: ai, eu não vou conseguir aguentar muito tempo. Esse tipo de coisa, gente, me deixa irritada num nível, sabe? Você não pode ter uma personagem que mexe com essas coisas de campo de força que de repente sai essa frase. Fiquei muito feliz que nesse filme eu não ouvi essa frase em nenhum momento. E isso não fez com que eu desconsiderasse a ameaça que estava acontecendo ali no filme. Além de que, pra mim, foi impossível não comparar com outras adaptações de Quarteto Fantástico. Então, por exemplo, lá no filme de 2005, me incomodava muito a representação da Mulher Invisível. Principalmente porque os tempos eram outros, Então os caras não viam a hora de deixar a Jessica Alba pelada lá e fazer uma piada com isso. Nesse filme, não. Nesse filme, a Sue Storm, ela é praticamente uma diplomata. Ela tem aquela força materna que é muito importante na narrativa desse filme. E como eu falei, ela, assim como os outros, é igualmente útil. Todo mundo tem uma função muito clara nesse filme e tem o seu momento de brilhar. O Johnny, por exemplo, ele não fica apenas sendo um alívio cômico. Sim, é claro, ele é um personagem engraçadinho, ele tem uma dinâmica muito interessante ali com o Ben, só que ele não fica rotulado apenas por ser o engraçadinho, o mulherengo. Não, pô, o Johnny faz parte do Quarteto Fantástico, ele tem nitidamente uma função ali, ele tem ali um objetivo nesse filme que, assim, é revelador, sabe? É uma coisa que muda a perspectiva do filme. É claro que eu não posso dar muitos detalhes sobre a trama, mas fiquem tranquilos que o Johnny, ele mostra o porquê que ele tá no Quarteto Fantástico. Não é só pra ser o engraçadinho, não é só pra ser o mulherengo. O mesmo eu posso dizer sobre o Ben, que tem ali um destaque sentimental, digamos assim, A gente conhece um pouco das fragilidades do Ben, uma coisa que é sempre explorada ali nas adaptações de Quarteto Fantástico, só que o que eu achei interessante é que eles demonstram mais essa delicadeza do Ben, Essa sensibilidade do personagem,
não apenas em diálogos, e sim em ações, sabe? Em coisas assim, mínimas. Por exemplo, o Ben é o cara que gosta de cozinhar, ele acha que gastronomia é uma arte, ele é super delicado com as coisas e ao mesmo tempo, ele é o coisa, sabe? Ele é um cara feito de pedra, mas nitidamente o coração dele não é de pedra, né? Então eu acho muito legal a forma que esse filme mostra isso, através de ações e não somente diálogos. Mas é claro que um dos personagens que também tem muito destaque é o Reed, né? O Senhor Fantástico. Eu acho muito interessante como você trabalha a pressão de ser o líder nesse personagem. Tipo, dá pra ver nitidamente que o Reed é um cara ansioso, sabe? Ele fica pensando em várias possibilidades ao mesmo tempo, o que é algo esperado do personagem, sim. Só que o ator ali, né, o Pedro Pascal, ele manda tão bem que você sente essa ansiedade do personagem, você sente essa angústia, isso é utilizado na trama. Tem vários momentos que você tá assistindo, assim, que você tem que respirar profundamente quando você para pra pensar na trama do Reed. Eu fiquei pensando, tipo, nossa, cara, é muita coisa acontecendo, é muita coisa pra ele lidar ao mesmo tempo. Então esse tipo de comunicação entre personagem e telespectador, essa forma de você ressoar com o seu público é muito interessante em Quarteto Fantástico, e isso não acontece somente com o Reed, tá? Eu citei ele aqui porque eu estava justamente falando desse personagem, mas isso acontece de alguma forma com todos os personagens de Quarteto Fantástico. E como eu falei no início do vídeo, né, o que é mais interessante nesse filme é que ele não é propriamente um filme de super-herói. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, né, filmes que tem esse rótulo, filme de super-herói, ele é focado bastante na questão dos poderes, na questão de grandes poderes, grandes responsabilidades. Então ele foca mais na influência e na consequência do superpoder na vida daquela pessoa que costumava ser comum. Ou então que de repente não tinha essa responsabilidade antes, né, caso for uma pessoa aí que nasceu com poder. Ou seja, filme de super-herói trabalha bastante a relação entre o fantasioso e a sua influência ali na realidade. Como o superpoder afeta agora aquela percepção de realidade. Nesse caso, apesar de você ter um pouquinho disso sim, né, porque é claro, temos 4 personagens superpoderosos ali de protagonistas, o foco maior desse filme é a relação entre essa família da Marvel. É o quanto eles se comunicam entre si, o quanto eles trocam ideias entre si, trocam medos, trocam temores, sonhos, ambições e esse tipo de coisa. Ou seja, os personagens são muito mais palpáveis, são muito mais relacionáveis, porque o foco principal é a relação dessa família e não o fato que eles têm superpoderes. Inclusive, o filme, quando ele começa, o Quarteto Fantástico já tá em ação faz uns 4 anos, se eu não me engano. Não é um filme de origem. Você já viu as consequências, você já viu ali qual que foi o impacto do Quarteto Fantástico no mundo. Agora o foco é outro. Apesar de tudo isso, eu preciso confessar que esse filme tem alguns problemas de ritmo, tá? Tem alguns problemas de timing. O primeiro ato do filme, que é justamente essa parte de introdução, pra mim é sofrível de assistir, gente. É uma coisa muito lenta, é uma coisa assim que perdeu o compasso em muitos momentos. Só que o segundo e o terceiro ato do filme, quando a ameaça já tá exposta, quando é um negócio assim que, beleza, e agora? O que vamos fazer sobre isso? O que vamos fazer sobre o Galactus, né? Que é o principal antagonista desse filme. Quando chega nesse momento, aí sim o filme retoma o ritmo e não para mais. O que compensa aquela introdução muito lenta que ele teve. Além da gente ter o Galactus, a gente tem também a Surfista Prateada, né? Numa forma feminina apresentada nesse filme. Eu acho interessante a história que deram pra ela, apesar de ser muito previsível. É um negócio assim que quando ela é apresentada você já sabe mais ou menos qual que é a dela. Mas isso não diminui nem um pouco o impacto da ameaça que o Galactus representa, né? Já que a Surfista Prateada é o arauto do Galactus, né? Ela aparece primeiro pro Galactus aparecer depois. E cara, é impressionante essa presença que o Galactus tem, né? Ele não levanta a voz, ele não grita, ele não faz aquelas coisas assim mega vilanescas pra assustar o telespectador, só que ele é apresentado de uma forma tão boa e tão consistente que só a presença dele já é ameaçadora o suficiente, você já acredita na ameaça. E de fato é uma ameaça que não tem uma resolução muito simples, então realmente essa complicação que traz o Galactus pra Terra é uma coisa palpável também, é uma coisa que o telespectador acredita, o que ajuda muito a você comprar esse filme, né, a você realmente se inteirar sobre ele. E é claro que a trilha sonora desse filme também é maravilhosa, ela ajuda muito no compasso do filme, inclusive, extremamente pertinente, ela acelera quando deve, ela diminui quando deve, ou seja, você consegue ver nitidamente que a trilha sonora também é utilizada para dar ritmo ao filme, e para fazer você acreditar ou não em algumas coisas que estão sendo ditas. Esse trabalho
trabalho, né, esse cuidado que a trilha sonora teve junto com a narrativa, é uma coisa que com certeza eu tinha que pontuar, eu tinha que elogiar. E para aquelas pessoas que gostam de reparar em efeitos visuais, né, o famoso CGI, pra mim, pessoalmente, o CGI foi aceitável, tá? É claro que tem algumas falhas perceptíveis, tem alguns momentos que você vê o que deu certo, o que deu errado ali, só que não atrapalha nem um pouco a experiência, ao meu ver. O único momento que eu me incomodei com CGI foi algumas vezes que eles utilizaram VFX pra mostrar um bebê, tipo, literalmente um bebê feito de computação gráfica, sabe? Aí eu achei meio zoado, porque aí ficou parecendo pra mim aquele bebê do Crepúsculo, a Renesmee. Só que também não tem tantas vezes assim que eles usam um bebê de CGI, então deu pra passar, sabe? No final das contas, Quarteto Fantástico Primeiros Passos é um filme que com certeza você deve conferir no cinema. Vale a pena sim você ir ou sozinho ou com a sua família, eu acho que vai ser muito interessante essa experiência. E é claro, né, depois que você fizer isso, por favor, volte nesse vídeo e comente aí embaixo o que você achou, né? Qual foi o personagem que você gostou mais e esse tipo de coisa. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gostou bastante aí de Quarteto Fantástico ou de repente quer assistir ao filme. Manda pros amigos aí que já me ajuda demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!